Continuamos com a leitura da História da Sexualidade, volume 2, o uso dos prazeres. Estamos nos aproximando cada vez mais do fim deste curso, do volume 2, e neste vídeo trazemos o capítulo 4, que é intitulado Erótica. Então vamos acompanhando, fazendo essa leitura densa de Michel Foucault, acompanhando os slides que se seguirão após esta apresentação. Chegamos ao episódio 10 da História da Sexualidade, volume 2, o uso dos prazeres, intitulado Erótica. Nesse capítulo 4, que é intitulado Erótica, nós vamos ter aí a descrição da relação com os rapazes, ou seja, o que hoje chamamos homossexualidade. Ele é dividido em 3 partes: uma relação problemática, 2, a honra de um rapaz, e 3, o objeto do prazer. Vemos na primeira parte uma relação problemática que o uso dos prazeres na relação com os rapazes foi para o pensamento grego um tema de inquietação, o que é paradoxal numa sociedade que passa por ter tolerado o que chamamos homossexualidade. Mas talvez não seja muito prudente utilizar aqui esses 2 termos. Porque o que se chamava homossexualidade, o que se chama homossexualidade para nós, não é o que se chamava para os gregos, né? Então ele coloca que esses 2 termos, tolerar e homossexualidade, não é propício para a cultura da Grécia Antiga. A noção de homossexualidade, então, tem recortes tão diferentes do nosso. Os gregos não opunham como 2 escolhas excludentes, como 2 tipos de comportamento radicalmente diferentes, o amor ao seu próprio sexo ao amor pelo sexo oposto. Nesse slide nós trazemos uma parte do Platão na República, né, que ele diz que se ele se apaixona por uma cortesã, que é para ele somente um novo e supérfluo conhecimento, de que maneira trataria ele a mãe, amiga de longa data e que a natureza lhe deu? E se tem por um belo adolescente um amor recente e supérfluo, como trataria ele o pai? Podemos dizer até aqui que é de onde Freud vai tirar a questão do complexo de Édipo. Depois é questionado sobre a bissexualidade, né? Se os gregos seriam bissexuais, e aí se diz que se for pela questão de escolher entre os 2, né? Entre a mulher e o homem, sim, eles seriam bissexuais, mas não no termo como nós designamos hoje, porque a seus olhos o que fazia com que se pudesse desejar um homem ou uma mulher era unicamente o apetite que a natureza tinha implantado no coração do homem para aqueles que são belos, qualquer que seja o sexo. Então, eles não estavam preocupados na questão sexual, mas na questão da beleza. Por isso que é uma ética e uma estética da existência. É, essa beleza que definia. Então, não era qualquer homem que iria para as práticas homossexuais, somente os que eram belos. Então, ele coloca o banquete de Xenofonte e a questão da tolerância e da intolerância, né? Era uma prática livre, permitida pelas leis, mas que eram práticas complexas. Então, por isso que não podemos tratar essa questão na Grécia com reducionismo. Esquemas lineares e simples não permitem compreender o modo singular de atenção que no século IV se dava ao amor pelos rapazes. É preciso tentar retomar essa questão em outros termos, que não os da tolerância a respeito da homossexualidade. Aquilo que ele falou lá no outro slide, né? Porque apesar de sua prática ser difundida, de que as leis não condenassem de modo algum e de que o seu agrado fosse de modo geral reconhecido, ele foi objeto de uma preocupação moral particular, e particularmente intensa, de tal modo que foi investido de valores, de imperativos, de exigências, de regras, de conselhos, de exortações, ao mesmo tempo numerosos, urgentes e singulares. Continuamos aqui, né? Para dizer as coisas de modo bastante esquemático, temos tendência hoje em dia a pensar que as práticas de prazer, quando ocorrem entre 2 parceiros do mesmo sexo, implicam um desejo cuja estrutura é particular. Mas sustentamos, se formos tolerantes, que isso não constitui uma razão para submetê-la a uma moral, ou ainda
menos a uma legislação diferente daquela que é comum a todos. Ora, parece que as coisas foram bem diferentes entre os gregos. Eles pensavam que o mesmo desejo se dirigia a tudo que era desejável. Então, quer dizer, ao que era belo, né? Rapaz ou moça, com a reserva de que era mais nobre o apetite que se inclinava ao que é mais belo e honrado. É necessário, antes de mais nada, procurar saber como e por que essa prática deu lugar a uma problematização moral singularmente complexa. A ideia que se pode ter dessas reflexões de sua temática geral só pode ser bastante inscrita na medida em que se conservou um número tão reduzido de textos, né? Então, a dificuldade aqui de encontrar material para analisar que o Foucault está tendo. Além disso, quase todos são ligados à tradição socrático-platônica, enquanto nos faltam obras como aquelas mencionadas por Diógenes Laércio, de Antístenes, de Diógenes o Cínico, de Aristóteles, de Teofrasto, de Zenão, de Crísipo ou de Cramor. No entanto, os discursos mais ou menos ironicamente reportados por Platão podem dar uma certa visão daquilo que esteve em questão nessas reflexões e nesses debates sobre o amor. Aí ele vai dividir em algumas partes, né, falando que inicialmente é preciso observar que as reflexões filosóficas e morais a propósito do amor masculino não recobrem todo o campo possível das relações sexuais entre os homens, que havia essa diferença de idade, né, tinha que ter, era o homem mais velho com o adolescente, que distinguia também a questão do status. Uma relação masculina provocava uma preocupação teórica e moral quando se articulava uma diferença bem marcada em torno do limiar que separa o adolescente do homem. Depois também a questão da educação, né? Estava muito ligado estreitamente o amor grego pelos rapazes à prática da educação, mas ele vai dizer que não só. Todas essas preocupações mostram bem que as relações de prazer entre homens e adolescentes já constituíam na sociedade um elemento delicado e um ponto tão nevrálgico que não se podia deixar de preocupar-se com a conduta de uns e de outros. Era muito comentado, né? Então é um jogo aberto, porque aqui ele começa a entrar no caso das outras problematizações, mais para frente a gente vai ver da dietética, da econômica, né, em que com a mulher estava ligado ao patrimônio, à casa, no caso da relação com os rapazes, a ética dos prazeres terá que seguir através das diferenças de idade, delicadas estratégias que devem levar em conta a liberdade do outro, sua capacidade de recusar seu necessário consentimento, porque não tinha questões de patrimônio, casamento envolvido nesta relação. Então, os gregos não atuavam na homossexualidade como se tem hoje uma prática afetiva, uma prática de amor, né? Uma prática de relacionamento. Eram para eles uma prática em que se libertavam alguns desejos para que somente em determinadas condições ela acontecia. Ela não era aceita abertamente para todos os homens. Um homem adulto com outro homem adulto não poderia manter essa relação, né? Então, nessa problematização da relação com o adolescente, a questão do tempo é importante, mas é colocada de maneira singular. O que importa não é mais, como no caso da dietética, o instante oportuno do ato, nem como na econômica, a manutenção constante de uma estrutura relacional. Trata-se, antes de mais nada, da difícil questão do tempo precário e da passagem fugitiva. Ela se expressa de diferentes modos e, em primeiro lugar, com um problema de limite. Qual é o tempo a partir do qual o rapaz deverá ser considerado velho demais para ser parceiro legítimo na relação de amor? Em que idade já não é bom para ele aceitar esse papel, nem para o seu namorado querer impor-lhe? Aqui nesse trecho, né, onde se apresenta a relação erótica entre o homem e o adolescente. Então, essa erótica, que essa parte que a gente está tratando, se diz em relação ao homem e o adolescente. É essa relação erótica que está sendo trabalhada, né? E a gente vê aí que surge, então, através dessa relação, a filia, que é a amizade, né? A semelhança de caráter, a forma de vida, o compartilhar dos pensamentos da existência, a benevolência mútua. Por fim, na última parte, ele vai colocar aí também mais uma vez falando a respeito do oikos, né, na questão da econômica, e que na questão com os rapazes não havia esse princípio de regulação. A problematização, portanto, se fará na forma de uma reflexão sobre a própria relação
interrogação ao mesmo tempo teórica sobre o amor e prescritiva sobre a maneira de amar. Na econômica e na dietética, a moderação voluntária de um homem fundava-se essencialmente sobre sua relação consigo mesmo. Na erótica, o jogo é mais complexo. Ele implica o domínio de si do amante. Ele também implica que o amado seja capaz de instaurar uma relação de dominação sobre si mesmo. E, enfim, ele implica a escolha refletida que fazem um do outro, uma relação entre as suas duas moderações. Outra coisa que vai se falar muito, que na econômica e na dietética, as relações aconteciam na casa. Na erótica, elas aconteciam nos espaços abertos, no ginásio, né? E com isso, então, está se colocando em jogo a capacidade do domínio de si, que depois nós vamos ver no terceiro volume, o cuidar de si. Então, o rapaz precisa dominar-se, né? Não é qualquer abertura também, não é qualquer homem que vai ser aceito. Depois, a honra de um rapaz, ele cita aqui os banquetes de Platão e Xenofonte, o Fedro do Eróticos, e fala que o pseudo Demóstenes parece relativamente pobre. Uma preocupação anima todo o texto, ela é marcada por um vocabulário que constantemente se refere ao jogo da honra e da vergonha. O que está em questão ao longo do discurso é a escune, essa vergonha que é tanto a desonra pela qual se pode ser marcado como o sentimento que dela afasta. O que está em questão é aquilo que é vergonhoso, a escrom, e que se opõe ao que é belo, ou ao mesmo tempo belo e justo. Está também em questão que provoca reprovação e despreza, oneidos epitime, e o que honre da boa reputação, endoxos íntimos. Então, ou seja, aqui na honra do rapaz, ao mesmo tempo que ele vai ser desonrado por manter essa relação com um homem mais velho, ele também vai se buscar, né, a sua honra quando ele é considerado honroso. Então, o comportamento de um jovem aparece, portanto, como um domínio particularmente sensível à divisão entre o que é vergonhoso e o que é conveniente, entre o que causa honra e o que desonra. Então, é nessa maneira como ele vai levar essa relação que vai ser julgada a sua honra e a sua desonra. Então, a conduta de um jovem, sua honra e sua desonra eram também objeto de toda uma curiosidade social. Prestava-se atenção, falava-se e lembrava-se. Essa idade de transição em que o jovem é tão desejável e sua honra tão frágil constitui, portanto, um período de prova, um momento em que se prova o seu valor, no sentido em que este tem, ao mesmo tempo que se formar, que se exercer, que se medir. No que consiste a prova precisamente? Então, que prova que é essa da honra e da desonra? E a propósito de que tipo de conduta Epícteto deve esforçar-se em operar a separação entre o que é honroso e o que é desonroso, nos pontos bem conhecidos da educação grega. Né? Então, são nos pontos da educação, a postura do corpo, os olhares, a maneira de falar, a qualidade das pessoas que se frequentam. É assim que o rapaz vai ser julgado. Né? Então, a temperança, a sufrosoné, que é exigida como uma das qualidades maiores dos rapazes, implica uma discriminação nos contatos físicos, mas não se pode inferir desse texto os atos e os gestos que a honra importa recusar. Né? Aqui ele coloca algumas expressões que são, né, fazer a coisa, tirar o máximo de prazer do amado, ter prazer, né? São nomenclaturas que vai tirar, né? Porque os gregos achariam indecente nomear, precisamente num discurso solene, coisas que mesmo nas polêmicas ou nos litígios só são invocados de longe. Então era uma prática acobertada, não era uma prática muito aberta, escancarada. Então, se pode lembrar, mas se pode lembrar também o que já aparecera com a dietética econômica, a reflexão moral. Então, não se dedica tanto a definir com o máximo de rigor possível os códigos a serem respeitados e o quadro dos atos permitidos e proibidos, quanto a caracterizar o tipo de atitude de relação consigo mesmo que é requerido. Aí, essa quarta parte aí desse capítulo, né, é falando a respeito dos ativos, né, dos papéis ativos e dos papéis passivos. Então, toda uma questão social também que vai se ver, né? E aí a gente também vê que vai ter essa relação com a filosofia, né? E aqui mais uma vez ele evoca a dietética, evoca a econômica, mas que coloca novamente uma questão de poder, uma questão de domínio sobre si. Então,
por fim, aqui, trazendo essa singularidade, ele coloca que ela consiste em que essa aceitação do prazer não era simples e ela deu lugar a toda uma elaboração cultural. Então, era uma problemática muito intensa entre os gregos. E aí, para finalizar, o rapaz como objeto de prazer vai ser no modelo da penetração, né? Então, atividade, passividade, superior e inferior, esse isomorfismo que ele fala, né? Essas dicotomias, aquele que domina, aquele que é dominado, o que submete, que vai ter relação, que ele vai falar, não só na prática sexual, mas também na relação social. Os determinados papéis, como o jovem atuou na adolescência, vai definir os papéis que ele vai atuar na vida adulta. Né? Então, por fim, aí tem o machismo, o patriarcalismo, em que há uma exaltação dos papéis ativos, né? Mas que já a passividade da mulher ela vem da natureza, da submissão. Então, eu vejo como uma questão de uma sociedade machista e patriarcal. Mas nada impede. Então, aqui ele coloca, né, que esse amor, que era um amor somente circunscrito na relação do mais velho com o mais novo, ele pode extrapolar a essa relação. Nada impede nem proíbe que o adolescente seja, aos olhos de todos, o parceiro sexual de um homem. O papel do rapaz é um elemento para o qual converge muita incerteza e um interesse intenso. A relação de incompatibilidade moral, assim como legal, que é reconhecida entre certos papéis sexuais no rapaz e certos papéis sociais e políticos no adulto. Quando nos jogos das relações de prazer desempenha-se o papel do dominado, não se poderia ocupar de maneira válida o lugar do dominante, né? Então, vai ter relação com os papéis, né? Isso é muito interessante. Por fim, aqui, nessa longa citação, a gente vai ver que daí o que se poderia chamar antinomia do rapaz na moral grega dos afrodisia. Por um lado, o jovem é reconhecido como objeto de prazer e até mesmo como o único objeto honroso e legítimo entre os parceiros masculinos do homem. Jamais se reprovará alguém por amar um rapaz, desejá-lo e gozar com ele, contanto que as leis e as conveniências sejam respeitadas. Mas, por outro lado, o rapaz, posto que sua juventude deve levá-lo a ser homem, não pode aceitar assumir-se como objeto nessa relação, que é sempre pensada sob a forma da dominação. Ele não pode nem deve se identificar com esse papel. Ele não poderia ser de bom grado a seus próprios olhos e para si próprio esse objeto de prazer, ao passo que o homem gosta de escolhê-lo, naturalmente como objeto de prazer. Em suma, experimentar volúpia, ser sujeito de prazer com um rapaz não constitui problema para os gregos. Em compensação, ser objeto de prazer e se reconhecer como tal constitui para o rapaz uma dificuldade maior. A relação que ele deve estabelecer consigo mesmo para vir a ser um homem livre, senhor de si e capaz de vencer os outros, não poderia estar em consonância com uma forma de relação na qual ele fosse objeto de prazer para um outro. Essa não consonância é moralmente necessária. Então, ou seja, para o homem, o papel ativo, o homem adulto é aceito. Agora, para o rapaz, ele só pode se sujeitar desde que ele fique somente ali na adolescência. Ele não pode gostar, ele não pode assumir que gosta desse papel. Ele é apenas um objeto. Ele não pode ser um sujeito dessa relação. Então, é uma sociedade muito mais homofóbica do que a nossa. Por fim, aí também ele coloca mais alguns termos, né? Se submeter, se colocar a serviço, fazer a coisa. Ele fala que tem essas reticências, e as reticências também para admitir que o rapaz possa sentir prazer, ele possa ser de fato homossexual, né? É daí da relação dos gregos com essa relação tão dificultosa que vai surgir aí as reflexões que depois, por exemplo, Didier Ribon vai fazer nas reflexões sobre a questão gay, né? De modo que o ato sexual na relação entre um homem e um rapaz deve ser tomado num jogo de recusas, de esquivas, não pode aceitar, e de fuga, que tende a adiá-lo o mais possível, mas também num processo de trocas que fixa quando e em que condições é conveniente que ele se produza. Estaríamos enganados se acreditássemos que os gregos, posto que eles não interditavam esse gênero de relação, não se inquietavam com suas implicações. Mais do que qualquer outra relação sexual, esta lhes interessava, e tudo evidencia que eles se preocupavam com ela. Mas pode-se dizer que, num pensamento como o nosso, a relação entre dois indivíduos do mesmo sexo é questionada, antes de mais nada, do ponto de vista do sujeito do desejo. Como pode acontecer que num homem se
forme um desejo que tem por objeto um outro homem. Então vai vir aquela questão Foucaultiana, né? Que o que mais impressiona é o fato de dois homens se amarem. Então, sua inquietação, a dos gregos, se dirigia para o objeto do prazer, ou mais exatamente, para esse objeto na medida em que, chegado o momento, ele teria de ser o senhor do prazer que se tem com os outros e no poder que se exerce sobre si mesmo. Mais uma vez, o cuidado de si. E é nesse ponto da problematização, como fazer do objeto de prazer o sujeito senhor de seus prazeres, que a erótica filosófica, em todo caso, a reflexão socrático-platônica sobre o amor terá seu ponto de partida. Então, a reflexão sobre o amor, que é o próximo capítulo, o amor verdadeiro, capítulo 5, vai surgir dessa problematização da prática entre o adolescente e o adulto, entre o rapaz e o homem. Então, nós trazemos aí as referências bibliográficas, a referência bibliográfica da qual estamos tirando é fazendo a nossa leitura. Este foi então o episódio 10 da História da Sexualidade, volume 2, o uso dos prazeres, capítulo 4, erótica. Estamos aproximando, agora faltam 2 episódios e mais o resumão para finalizarmos o nosso curso. Não deixe de dar o seu like, nos acompanhar, inscrever-se no nosso canal para o trabalho crescer, compartilhar com seus amigos, deixe os seus comentários, o que você está achando dessa leitura e qualquer dúvida, sugestão, discussão conosco, o nosso e-mail é intertextopassos@gmail.com.